Sim, gente, a gente compramos uma BM e parece que o caos se instalou na nossa vida, né, amor? Infelizmente. Infelizmente, mas hoje, depois de quase 4 meses sem o carro, a gente finalmente conseguiu pegar ele na mecânica e tá rodando bonitinho. Tá rodando bonitinho. Mas Depois de 2 tanto mecânicas, Mas a gente quer contar um pouco pra vocês do que rolou, gente, porque esse foi um dos maiores estresses e caos da nossa vida, né, de 2026. Foi. Então o Mário vai dar aqui um resumo de tudo que aconteceu, mas assim, foi um estresse atrás do outro e deixou a gente louco, com dívida. Bagunçou tudo e mais um pouco. Bagunçou a nossa vida de um jeito que a gente não esperava. Dívidas até o osso. Mas é isso, já estamos pagando, já tá dando um jeito já. Então conta aí, amor, pra eles um pouquinho do que... Basicamente é o seguinte, a gente estava, né, indo no domingão, na casa da minha irmã, geralmente o almoço é na casa da minha mãe, mas esse dia tinha sido na casa da minha irmã. A gente estava lá ali na Pompeia, cruzando o bairro, né, subindo umas ruas ali. E aí do nada o carro parou, tava normal, você lembra, tava normalzinho, de boa. E aí parou, travou totalmente, deu aviso de câmbio que esquentou, aí começa a dar um monte de erro, dá erro de motor, que diminui a potência, não sei o quê. Detalhe, peraí, só te cortar rapidinho, detalhe, isso foi em dezembro de 2025, nós estamos em 31 de março, que foi o dia que a gente pegou o carro, porque eu quis fazer esse vídeo exatamente no dia, para vocês terem noção do período que a gente ficou sem carro. E eu tenho fotos, eu vou deixar as fotos aqui pra vocês também. Voltando, deu esse problema, tal, colocamos no guincho. Eu levei na mecânica que eu tinha feito a revisão primeiro, né? Falei pra eles, olha, o que aconteceu? Fiz a revisão aqui, vocês não me apontaram nada de câmbio. Aí eles falaram pra mim que não mexiam com o câmbio, mas que o carro não apresentava nenhum erro no sistema, porque esses carros... Eles colocam num leitor lá, num sistema lá e conseguem ver os problemas, os defeitos, tudo que tá de errado com o carro. Falou que não apresentou nenhum defeito e que não tinha a ver com eles, vamos assim dizer, né? E aí, como eles não mexiam em câmbio, eu falei, pô, vocês poderiam ter me avisado. Então eles falaram, cara, não tem como saber a não ser que apresente o erro. Aí a gente podia ter te falado, olha, tá com problema no câmbio, tá? Então, aí eu já me liguei que a culpa não era deles, que eles não tinham nada a ver com isso. Então, aí, dessa mecânica aí, meu cunhado conhecia um pessoal e falou, olha, eu vou ver com eles se eles não sabem e tal, porque eles, né, sempre arrumam o meu carro as coisas estéticas e tudo mais. E aí eles indicaram um cara, vamos evitar nomes e tudo mais, né? Sim, não vamos expor ninguém aqui. Eles indicaram ele e tudo mais, e ele falou, ó, levou o carro lá, o cara, puta de renome e tudo mais, falou, ó, é câmbio mesmo, tal, blá blá blá. E aí, né, como apareceu mensagem de câmbio e tudo mais, a gente sempre, pensei, tá, é isso mesmo, fudeu. Passou um orçamento, na época deu 21 mil reais o orçamento. Facada! E aí não era, na verdade, tipo, o orçamento final, vamos assim dizer, porque além de tudo, eu tive que parcelar, né, gente? Eu não tinha 21 mil reais para pagar esse conserto, então eu tive que parcelar. Então foi para 26 mil reais. Nossa, só de juros? Só de juros. Meu Deus. Aí, beleza. Então, conversamos e tal, eu, se não me engano, levei o carro no dia 13 de dezembro. Levei não, né? No caso, o pessoal da mecânica que o carro estava já com guincho, que mandou de guincho pra lá. Que a gente já tinha pedido o guincho pra levar pra primeira mecânica, né? Que foi no domingo, na segunda, na verdade, levou um guincho. Isso. Aí, beleza, levou pra lá, tal, o cara falou que era o câmbio, fez vídeo e tudo mais. E, beleza, ficou nessa daí, ficou combinado pro dia 27 de dezembro, 14 dias, 2 semanas pra ele trocar o câmbio, que é um tempo considerável, mas assim, justo. Né? Sim. Uma troca de câmbio, é um câmbio automático, complicado. Mas que no final do ano a gente estaria com o carro. Isso, dia 27 de dezembro, como eu falei. Uhum. Aí, chegou dia 27 de dezembro, nada, tal, falou que dificuldade de achar peça, né? Pô, a gente entende, dezembro, né, tal. Todo mundo querendo viajar, parar de trabalhar. Tranquilo, falei, assumi, vou ficar sem o carro no final de ano e... Paciência. É a vida, né? Paciência, deu ruim, não tem o que fazer. Chegando em janeiro, aí comecei a dar uma pressionada, né? Pra entender o que estava acontecendo e tudo mais. E, nada de resposta. Nada, não via nada de resposta. Sempre vinha com uns prazos que não eram cumpridos, isso, né? Foram tipo, vários prazos. Vários prazos. Sempre tinha um problema, sempre tinha alguma coisa, algum negócio que tinha que fazer, alguma coisa que não chegou. E foi estendendo. Nisso passou 2 meses.
Chegou em fevereiro. Aí eu comecei a me irritar. Eu comecei a ficar bem nervoso, né? Até perdi a cabeça algumas vezes e tudo mais. Com razão, né? Hoje eu vejo que foi com bastante razão. Uhum. Mas aí eu fiquei nervoso, né? Tudo mais. Continuou. Aí, março, que é o mês que a gente tá agora. Aí eu, umas 2 semanas antes do... Não, na verdade, na semana do 13... Se eu não me engano, eu fui lá conversar com o pessoal. Aí me apontaram vários erros no carro, que eu erro disso, erro daquilo, mas a gente vai corrigir. E, na verdade, eu já devia, nessa época, eu já devia ter tirado o carro de lá e falado, não, já gastei o dinheiro, mas não importa, eu devia ter tirado o carro de lá. Uma segunda opinião, né? Isso. Na verdade, eu senti que eu devia ter tirado já em fevereiro o carro de lá, mas mesmo assim eu fui e falei, não, vamos dar mais essa credibilidade, né? O cara, não, porque isso, porque aquilo, que eu conheço, que não sei o que lá, vou dar um jeito. Aí beleza, nisso daí foi se passando mais um tempo, até que simplesmente ele falou pra mim, olha, não tô conseguindo realmente consertar, tal, e é por causa de tal peça. Que era uma peça que até então tava boa e... deu problema. A culpa era dessa peça, que no caso é a TCM, né? Que é a parte eletrônica do câmbio. Falou que tinha dado problema e tudo mais, que era isso que tava ferrando agora para consertar o carro, que tava problema na rede CAN, que não sei o que. Beleza. Nisso, o cara que me vendeu a TCM, esse eu vou dar o nome, porque, poxa, o cara me salvou. É o Renan da Power Mase, se eu não me engano. Eles vendem peça pelo Mercado Livre, peça de carro usado mesmo, né? Carro recuperado, essas coisas. E tudo dentro da lei, tá, galera? Sempre comprem peças dentro da lei. Não, por favor, não comprem peças roubadas ou com preço duvidoso, porque pode ter certeza. Se não foi você hoje, foi alguém que você conhece e pode ser você amanhã, entendeu? Então, assim, gente, tenham responsabilidade na hora de comprar peça. Sempre comprem peça certificada, peça que vocês sabem a procedência. Mas vamos voltando ao assunto. Falei tal, mandei o carro pro Renan. Falei, ô Renan, pô... Até eu fui meio chato com o Renan, porque eu já tava de saco cheio. E falei, pô, Renan, tal. Aí até me falou, olha, na verdade o cara falou que ia mandar o carro ontem, não mandou o carro hoje só, então você tá me cobrando, mas eu tô com o carro só de hoje. Eu falei, pô, entendi. Aí eu já comecei a pegar algumas mentiras, né? Algumas coisas que aí eu já tava olhando diferente, na verdade. Aí o meu instinto, minha cabeça me falava, mas eu sempre tento ser uma pessoa melhor. E tentar não olhar o mundo de uma maneira, às vezes, tão ruim. Mas, às vezes, isso acaba que você já ferrando a gente. Com muito estresse, né? Tipo, isso foi gerando um estresse, gente, tão também, grande em mim. Porque foram meses usando Uber, pagando Uber com um carro e gastando, tipo, muito dinheiro com Uber, sabe? Pra ter que ir e vir, pra você conseguir fazer uma compra de mercado. Tava pegando carona com a minha irmã pra ir pro mercado. Então, tipo, tudo na vida, quando você acostuma com uma coisa, é muito difícil quando isso muda repentinamente. Sim. Então, a rotina inteira muda, mudou, né? Toda a minha rotina. Eu tava trabalhando, indo trabalhando a pé, às vezes para economizar de Uber. Nos dias que chovia eu ia de Uber, mas não era todo dia que dava para ir de Uber, então muitos dias eu fui a pé, voltava a pé. Então são coisas que afetam, né? Sim. A gente acaba ficando muito estressado. E isso afeta um pouco até o nosso raciocínio, nossa tomada de decisão. Então, levei o carro pro Renan. O Renan falou, ó, segunda-feira eu vou pegar o esquema elétrico do seu carro e aí eu vou te falar o que aconteceu. Beleza. Segunda-feira o Renan super pontual. Como eu falei, gente, esse eu indico de olhos fechados, que todos os prazos que ele me passou, tudo que ele me falou, ele cumpriu, certo? E os preços foram único, dentro, né? do... Luz de nevoeiro, traseira com falhas. Aí, galera. Ai, meu Deus. Luz de nevoeiro. Que é isso? Luz de nevoeiro? Meu farol de milha? Mas eu nem acendi o farol de milha. Mas traseiro, bem, a gente vê isso depois. Aí beleza, né? O Renan cumpriu com o prazo que ele me prometeu e tudo mais. Falei, pô, Renan, legal, o que aconteceu? Aí ele começou a me falar, perguntei pra ele. Ele falou, olha, na verdade o seu carro tá com um problema elétrico. Há um problema no chicote principal do carro, que é o que leva toda a informação do módulo para os outros módulos. Então, por isso que ele não ia pegar, porque ele tá em curto. E aí eu, né, comecei a ligar uns pontinhos nos outros. Eu perguntei pro Renan, pô, o cara super ético, nunca criticou outra pessoa que mexeu no carro, mas ele foi sincero também comigo. Ele falou, olha, não posso garantir pra você que era ou não um problema de câmbio. Ele falou, um problema elétrico pode levar a ter um problema no câmbio? Pode. Mas, geralmente é quando se força uma situação, e não foi o que aconteceu. Quando o carro travou, daí em diante ele só andou no guincho. Né? Mas
assim, como eu comprei o carro, fazia pouco tempo, eu sabia da procedência, eu comprei com pessoas que, né, que eram para ter uma procedência, que é tipo essas pessoas que... Consultoria, né? Consultoria, isso, consultoria de carro. Então, o carro tinha uma procedência. Mas mesmo assim, o tinha me apresentado tantos erros, a gente tá exatamente no local que o carro travou, parou, galera. Graças a Deus, hoje passou. Amei. Então, o carro, o inlet do turbo tava com fita, né? Que o diafragma do motor tava rompido, que é uma borrachinha que vai em cima, que o termostato do de marcha atrás não funciona. Galera, eu não sei o que está acontecendo. A gente vai saber disso mais pra frente. Eu já vejo. Mais um BO aqui elétrico. Parecendo 2 errinhos já. 2 errinhos. Vamos lá. Depois eu mando pro Renan. Beleza. Nisso, todas essas coisas aí, o rapaz do câmbio tinha me passado todos esses erros a mais e tudo mais, mas não me cobrou nada disso. Ele falou que fez tudo pelo orçamento lá que tava, né? Que ele até gastou mais do que o que ele devia. Beleza. Nisso, o Renan pegou, me explicou toda a situação, falou, olha, eu vou trocar o chicote, como eu sei que é isso, vai resolver 80% dos problemas. Alguns outros problemas que ele está apresentando, eu acho que não vai resolver, e alguns talvez possa ser que resolva. Beleza, fez a troca de chicote, paguei mais uma vez a troca de chicote, já tinha pagado a TCM, ou seja, foram 26 mil de câmbio, 4.200 de TCM, mais 6 mil de problema elétrico, na verdade é 6.500. Muito dinheiro, então, né? Foi muito dinheiro aí, né, que foi... E um dinheiro que a gente não tinha, galera. Exato. Assim, preparado a gente tem que estar, porque comprou um carro de luxo, né, mesmo sendo 2014... É um carro de luxo. Então eu sabia que as coisas iam ser caras, mas eu não pensava que eu ia ter este tipo de problema. Sim. E aí fica a dúvida. Eu quero até que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham, se era ou não realmente um problema de câmbio. O câmbio nunca, pra mim, ele tinha apresentado nenhum problema de tranco, de nada. A Gabi também, quantas vezes andou nesse carro aqui. Você sentia alguma coisa, algum tranco? Nunca senti nada. Não. Mas eu prefiro acreditar que realmente tinha um problema de câmbio, até pra minha mente conseguir aí nós temos um câmbio novo. novo. Um pouco. Pelo menos eu tô com um câmbio novo, entendeu? Como não trocou o câmbio inteiro, só algumas partes, vamos dizer assim, centrais do câmbio, principais, o corpo não trocou, né? Mas trocou as engrenagens todas, trocou os pinos de fixação da engrenagem, trocou... 90% do câmbio foi trocado. Então, assim, pelo menos eu tô com um câmbio novo. Sim. Foi feita a troca de óleo de câmbio, então também tá com um óleo de câmbio novo. Assim, então, eu perdi, mas não perdi. Vamos dizer assim, que talvez fosse um gasto que eu não precisasse ter neste momento. Um gasto desnecessário. Porque se fosse só o gasto do Renan, 6,5 pau, é um gasto muito menor do que 36 mil, 37 mil reais. Né? É um gasto muito menor. E o Renan trocou, resolveu. Agora, ele tá com um problema ainda nas portas, que é na rede Lean, só que é um carro blindado. Então o Renan falou, olha, eu podia consertar isso, porque eu manjo, mas eu não mexo no seu carro porque ele é blindado. E aí eu teria que verificar algumas coisas de porta, alguma coisa de tudo mais, e aí que mora o problema. Porque, pra quem não sabe, o carro blindado tem as portas modificadas, tem tudo meio que modificado, né, pra adaptar a blindagem no carro. Sim. Então, tem que levar sempre num lugar que for mexer nisso, um lugar que conhece e tem experiência com blindados. Especialista. Né? Renan arrumou, tá com um problema ainda nas portas, os vidros não funcionam, né? Os retrovisores não consigo mexer neles, mas isso também é um problema menor. Em vista de tudo que a gente passou, de tudo que passou, que o carro não tava nem rodando. Sim. E assim, logo menos aí, talvez metade do ano, conforme as coisas forem se acertando aí, vai ser uma das próximas coisas que eu vou, né, focar em arrumar. E galera, para vocês entenderem, quando a gente recebeu a notícia, né, que tinha que, que trocar o câmbio, a gente não pode rodar na estrada, né, amor? Como o câmbio é novo, são 500 a 1.000 quilômetros, né? O ideal seria 1.000 quilômetros. Que a gente precisa rodando em trecho urbano. Primeiro, para ele se acostumar, porque praticamente com um câmbio totalmente zero. Isso, né? Porque as peças são todas novas, né? Tem toda a adaptação das peças, dilatação por causa do calor, todas essas coisinhas aí que impede, né? Que impedem o carro de...
Ah, ele não pegaria estrada? Dá pra pegar? Dá, ele tá rodando. Dá pra pegar a estrada. Mas tem chance de poder prejudicar o câmbio novo. Então eu prefiro, evitar. seguir as regras, seguir o que foi falado, o que foi passado pelos mecânicos. Inclusive até o Renan também comentou isso comigo, que realmente é a melhor opção, né? Então eu vou rodar com ele de boa. Vou rodar aí pelo menos uns 500 a 800 km aqui dentro da cidade. O que parece muito, mas aqui em São Paulo, como a gente roda bastante, são 2 tanques basicamente. O tanque é 500 km. Então são 2 tanques, aí já bateu 1000 km. Você encheu um agora, né? Enchi um agora e aí provavelmente próximo. Na metade de abril ali já vou estar enchendo mais um e final de abril, se tudo der certo, aí já dá pra pegar uma estrada, viajar de novo, né? Voltar a filmar pra vocês viagens aí que a gente faz tempo que a gente não viaja por conta disso, né? E também contribui pro nosso estresse, né, amor? Porque a gente gosta de viajar e sem viajar, querendo ou não, a gente que mora em São Paulo, capital, super estressante. Mas aí, a próxima viagem vocês vão acompanhar a gente. E, gente, pra ajudar o canal, apoiar, principalmente agora nesse momento que a gente tá precisando muito, inscreve no canal pra apoiar a gente, porque isso faz muita diferença para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e acompanhar a gente também. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas muita gente pediu pra gente contar o que aconteceu. Coisa pra falar depois. Basicamente, depois de tudo isso daí, agora eu tô com o carro de volta. Como vocês viram, ou não, ele deu... Não sei se a Gabi vai colocar essa parte. Ele piscou 2 luzes de advertência de erro de luz, né? Um de nevoeiro e um de marcha que não funciona, marcha traseira. Isso, que no caso é elétrico, mas vamos ver o porquê que deu isso. Eu vou até checar aqui no estado do veículo, vamos ver se ele aparece se ele mantém. Aí, manteve os erros. Luz de marcha atrás não funciona e luz de nevoeiro traseira com falhas. Então, galera, sempre que vocês forem comprar um carro, verificam direitinho, sempre façam uma varredura. Levem paguem alguém para verificar o carro. Especialista, para ter certeza, sabe, que não tem nada que possa desabonar vocês aí no futuro, porque principalmente, se é um carro mais simples, que ainda tem a manutenção barata, sempre façam uma supervisão de algum profissional. Eu até tenho um básico conhecimento de carro, né? Agora tenho mais ainda, né? Depois de tudo isso, eu tô quase expert, né, na Redecam e tudo mais, né? ChatGPT me ajudou bastante a entender todas essas coisas. Mas assim, levem alguém, paguem, galera. Alguém que vai realmente sanar todas as dúvidas de vocês e vai conseguir, assim, falar, olha, é uma compra segura ou não é, principalmente um carro de luxo. Principalmente um carro de luxo. Independente do ano dele, tá? Mesmo que for novo, porque tem muita gente que faz muita loucura nesses carros aqui, porque eles têm um motor potente e tudo mais. Anda demais, né? Anda muito, anda muito. É até esquisito pra mim acostumar com ele andando de boinha, porque eu tô tendo que andar muito tranquilinho e qualquer pisadinha parece que o carro vai levantar voo, assim. Ele tem um motor de 245 cavalos. Muito sensível, né? É bem potente, então você tem que ter um controle muito bom do pedal para você não sair dos limites de configuração aí que eles falaram para eu manter, né? Chegamos, galera. Então, galera, agora como motorista responsável, não está olhando para vocês, porque tem que olhar para frente, tá? Só uma diquinha aí pro pessoal. E usem cinto de segurança. Usem cinto de segurança, né? Eu gosto de dirigir às vezes meio agressivinho, mas sempre, né? Prestando atenção e sabendo o que tá fazendo, não mexe no celular. Mas assim, esse carro aqui, eu tenho cuidado dele muito bem, a Gabi sabe. Tenho cuidado dele muito bem. Até pra dirigir, tipo, o Corolla, o último carro que eu tive, eu forçava muito ele. Forçava mesmo, a Gabi sabe, tipo, fazia doideiras com ele. Com esse daqui já não. Ele é que realmente, assim, a potência dele é muito alta. Então, ele, comparado com o Corolla que tinha 118 cavalos, meu Corolla era o 2001. Colora, a gente chamava ele de Corolla. O Corolla era 2001, então assim, ele não era o mais rápido do mundo. Então ele eu forçava assim, fazia muita doideira. Esse daqui é super tranquilo. Só acelero em rodovia, não acelero na cidade, super tranquilo. E basicamente é isso, galera. Como eu falei pra vocês, procurem alguém quando vocês forem ver um carro, vejam direitinho o negócio que vocês estão fazendo pra não ter um BO de 37 pau nas costas de vocês. Sim. Porque isso pesa, galera. Pesa muito. Tá deixando a gente doido. Mas agora, pelo menos, a gente tá com o carro. Isso já vai facilitar muita coisa e vai evitar da gente gastar mais dinheiro também com menos Uber, gasto, com essas coisas que a gente tava gastando muito dinheiro com isso. Então, assim, fica a dica.
Não façam o que a gente fez. Não façam. Mas, tirando, O carro é lindo. tirando tudo isso, o carro É é lindo. ótimo, maravilhoso, putz, sensacional. É tudo isso mesmo. Dentro é muito confortável, fora é muito bonito. Então aí agora, os próximos capítulos eu vou mostrar pra vocês, porque a gente não vai vender o carro agora. Pelo menos até pra gente dar uma respirada. Estabilizada. Não ficar sem exatamente. carro de novo, porque foi um pra gente... Os dois agora, deixa eu tirar a foto. É isso, aprendizado, né, galera? Mas é isso, galera. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. Por Vamos favor, botar deixem a tarde. opinião de vocês e até o Até próximo o próximo vídeo. vídeo, gente. Tchau.